A gente pode, então, iniciar a primeira temática. Vou fazer a leitura dela. Vocês podem acompanhar pelo telão também. A primeira é como construir políticas de segurança da informação para negócios com pouca maturidade. Isso é uma pergunta bem difícil e bem peculiar, na verdade, porque às vezes a gente vive algumas realidades, especialmente quando a gente está falando do sul do país e de algumas empresas, totalmente diferente do que a gente vê no restante do Brasil. É sabido que política, diretrizes de segurança da informação são instrumentos extremamente interessantes para proteger as empresas de ameaças e de desafios da era digital. A gente cada vez mais tem armazenado, transacionado, ou seja lá o que for, informações digitais, e isso automaticamente exponencia a necessidade e automaticamente a dificuldade de proteção dessas informações. Grandes empresas geralmente têm orçamento, mas não necessariamente têm maturidade suficiente. O que a gente costuma dizer é que segurança da informação não é para grandes empresas, mas para empresas que pensam grande, né? E a maturidade não tem a ver com porte. Tem muita empresa pequena dando show em muitas empresas gigantes com recursos financeiros infinitos. Mas essa não é a grande realidade. Então, o que eu queria direcionar para vocês, e a experiência, eu vou ser bem breve nas minhas contextualizações, porque eu quero aproveitar bem isso dos nossos convidados. Primeiro, saber como que deve ser feito o alinhamento da necessidade, da expectativa, orçamento, justamente para que a política de segurança ela venha de uma forma que independa de tamanho. Essa é a primeira pergunta. Como que a gente alinha necessidade, expectativa, orçamento, pessoas e por aí vai para criar uma política de segurança independente de tamanho? Vamos lá então, né? É uma pergunta não muito fácil de ser respondida. Eu acho que antes da gente entender como se cria uma política de segurança da informação em empresas que não têm um grau de maturidade elevado, é importante a gente saber como a gente cria, então, uma política de segurança da informação, né? Falando em segurança da informação, hoje nós temos vários norteadores. Um deles, falando de política, é a própria ISO. Nós temos uma ISO 27000, que ela é voltada para a segurança da informação, e por ali você pode ter um norte de como você pode criar algumas políticas que são aderentes, então, à sua empresa. Lá vai estar tudo. Você vai escolher o que é mais aderente para a sua empresa, claro. O alinhamento do orçamento, né, e o como fazer isso com a diretoria, você não falou em diretoria, mas quando a gente fala em orçamento, é com a diretoria, né? Eu penso que você foi muito assertivo quando comentou que empresas maduras não necessariamente são as grandes e imaturas não necessariamente são as pequenas. Eu vejo que, em primeiro lugar, você tem que estar alinhado com a estratégia da empresa e entender o que a corporação quer, então, de segurança da informação. Sem isso, você pode fazer qualquer coisa que a possibilidade de estar errado ela é grande. Então, a primeira coisa é alinhar com a empresa o que ela espera de você, profissional de segurança ou da TI, né, ou como será montado a segurança da informação ali. Dependendo do nível de importância que a empresa quer dar para aquilo, o orçamento ele pode ser, então, mapeado e dimensionado para aquele nível de importância. Certas vezes a empresa quer dar um nível de importância grande para a segurança da informação, mas não ano que vem. Okay? Então, daqui a 5 anos. Então, vamos começar pequeno ano que vem. Não sei se vocês já ouviram isso nas suas empresas, né? Vamos fazer aos poucos, começar pequeno ano que vem e vamos aumentando, incrementando, então, esse orçamento. Para eu dar a vez também para os meus colegas aqui, eu só gostaria de finalizar o meu pensamento dizendo que pode ser muito melhor trabalhar a segurança da informação em empresas imaturas do que em empresas maduras. Porque empresas maduras já têm alguns vícios, já tem alguns jeitos que ela não quer largar,
ou que as pessoas de lá de dentro não querem largar. E trabalhar em segurança de informação em empresas imaturas é show de bola, já tive a oportunidade de fazer isso, porque um diamante que está sujo, quando a gente faz a lapidação dele, qualquer limpadinha que você dá no canto de diamante, ele já brilha, né? E o nome segurança da informação já ressalta também como o nome de vocês dentro de suas empresas também podem ressaltar. Então, não necessariamente é mais difícil trabalhar a segurança de informação em empresas imaturas. Inclusive, pode ser muito mais barato, porque você pode fazer ações sem custo, sem necessidade de aprovar o orçamento com consultoria já no primeiro ano, né? E se você fizer um trabalho de capacitação, não capacitação, mas eu acho que de conscientização interna, sem gastar nada, só mão de obra interna, você já tem um grande ganho ali. Não sei se os colegas concordam com isso. Sim, também. concordo plenamente. Acho que esse é o ponto. Eu vejo assim, segurança ela tem que estar alinhada com o negócio. Isso é muito importante. A gente ter esse enforcement da parte de CEO, leadership, da parte de liderança, tá? Porque não pode haver trauma, né? Quando a gente implementa uma política, não pode haver trauma. Geralmente entende-se que, pô, lá vem os caras de segurança, de TI, os caras vêm encher de política aqui, vai ficar tudo sozinho, né? Aquele cara que almoça sozinho, ninguém gosta do cara. E acaba fazendo o quê? Tem essa impressão, né? O usuário, o colaborador, enfim, ele tem essa impressão que a gente vai acabar engessando as atividades. E não é. Segurança tem que pensar como sendo um suporte para o negócio, né? Então tem que estar dirigindo com o negócio, né? Para adquirir a maturidade necessária, né? Mas tem que envolver também esse usuário, que é esse trabalho de conscientização, de treinamento, para que esse usuário faça parte dessa implementação de política, para que ele se sinta também valorizado e faça parte disso, né? Então, outro ponto importante, a política não é algo que você vai conseguir fazer um deploy numa empresa, na outra, de forma igual. Você não tem como pegar e entregar igual. Uma empresa pode ter uma política diferente da outra, pode agir diferente da outra. Então, esse deploy não é verdadeiro, não é algo igual, idêntico de um para um, né? Então, essa é a minha visão. Falando um pouquinho de produto, então a gente também tem, na Philips, então, a gente também tem várias políticas para produto. Então, não é só infraestrutura, né? A gente tem para produtos também, desenvolvimento, framework, ciclos de código seguro, enfim, tem várias outras políticas que a gente também tem que trazer e implementar isso na unidade. Então, como que eu vou fazer isso com o time de desenvolvimento? Como que eu vou chegar e entregar, a partir de amanhã você tem que fazer isso aqui, eu tenho que ter um static code analysis, eu tenho que fazer isso e aquilo. Vai fritar, né? Então, a ideia é você consiga trazer isso pro teu time, para que eles tenham esse engajamento e você consiga ter um sucesso. Acho que o Roberto tem bastante coisa para comentar também, né, das tuas fases ali. Vou passar para ele. Legal, boa contribuição de vocês. O Adriano também, eu acho que passou por um momento bem parecido com o que eu enfrentei nesses últimos 4 anos na Brandly. Eu entrei na Brandly, contar uma historinha rápida, só para contextualizar também. Eu entrei na Brandly há 4 anos atrás, a empresa estava passando por um processo de alto investimento, todo o Parque Fabril, investimento com RP e tal. E, enfim, daí vocês podem imaginar como uma fábrica que cresce de uma forma muito rápida se estrutura para isso, né? Principalmente a área de TI. Então, assim que eu entrei, tinha uma série de desafios, né? Reestruturar a rede, a parte de gestão, governança, segurança e tal. Então, a diretoria me passou uma missão, né? Pô, vamos implantar uma política de segurança da informação? Dá para escrever uma política? Assim, dá. Escrever uma política, elaborar uma política de segurança da informação é a parte mais fácil. É tranquilo, tem um template na internet, tem a ISO para te consultar. Isso realmente relativamente tranquilo, tá? Tu não precisa nem contratar uma consultoria para isso. O que pega realmente é tu implantar a política de segurança da informação, fazer com que aquilo que está escrito lá no papel se reflita na realidade. Esse é o grande desafio. E foi isso que eu abordei para eles. Tá, vocês querem um papel ou vocês querem realmente uma política? Ah, não, eu quero uma política. Assim, tá, então agora a gente vai discutir como é que está o cenário atual e se a gente já está maturo para implantar uma política ou não, né? Então, como é que a gente dividiu essa fase de implantação? Primeiro, a gente precisa de tecnologia, né? Não adianta eu dizer que o
colaborador que acessar um site inapropriado vai ser punido se eu não tenho uma forma de auditar isso com uma ferramenta, com Firewall, enfim, com que tiver de tecnologia para isso. Eu não posso dizer que o cara não pode compartilhar uma senha se eu não tenho uma forma de auditar isso e poder comprovar que ele está compartilhando senha e que, através de vários computadores, está tendo o login de acesso com aquele mesmo usuário. Então, são essas questões que foram surgindo que a diretoria, não, beleza, nós não temos isso, então, primeiro vamos investir em tecnologia. Aí foi onde a gente investiu em Firewall, rede, a parte de Analytics, Big Data, enfim, para conseguir consolidar tudo isso e poder conseguir responder as perguntas que a gente tem para o negócio, né? Outra questão também que impulsionou esse movimento de segurança da informação, o primeiro ano que eu entrei, 2 meses depois eu tive uma auditoria. Nunca tinha passado por uma auditoria, Deloitte ainda. Não pode falar nome, né? Mas falei. Então, mas era... Escapou, né? Ninguém ouviu. Ninguém ouviu, né? Ninguém ouviu que era Deloitte. Então, mas era uma auditoria para controles internos, não era especificamente de software e sistemas, mas tinha uma perna lá, tinha um braço que ia na parte de segurança. Então, lá eles geraram queriam saber várias perguntas, várias respostas, né? Por exemplo, colaboradores desligados que estão com o usuário ativo no AD. Levante a mão aqui quem nunca passou por isso. Foi melhor perguntar levante a mão, porque ninguém levantou mesmo. Então, esse tipo de situação geralmente é uma dor de cabeça para quem é gestor de TI, né? Mas para a gente acabou impulsionando. Como é que a gente vai auditar isso mais perto de um real time, alguma coisa assim, se a gente não tem ferramenta para isso, né? Então, ao invés de a gente ficar chateado, perder noites e noites de sono com essa auditoria, a gente aproveitou a empresa quer saber, beleza, então a gente chegou a uma série de inconsistências e essa auditoria ela impulsionou bastante ao projeto de implantar, investir em tecnologia, em políticas, e agora que a gente está na terceira fase, que é a parte de treinamentos de usuários. Tá? Então, a gente passou por esse processo. Tá? Então, política, um documento, né, que formaliza tudo que pode ou não pode ser feito com os ativos de informação e recursos computacionais, alinhados à estratégia do negócio e em conformidade com as ISOs, mas o que pega mesmo é tu fazer com que aquilo esteja no papel, se reflita no que de fato acontece. Tá bom? Bom, vamos lá. O board está conscientizado, o dono do negócio está conscientizado, ele sabe da importância, o usuário está com um mindset direcionado, sabendo a importância de segurança, se implanta a política de segurança e ela tem uma aderência sobre o que está no papel e aquilo que, de fato, está traduzido nas ferramentas, nos procedimentos internos, etc. e tal. O ambiente é dinâmico, ele muda. E a gente sabe que muda constantemente. O que eu queria ouvir rapidamente de vocês é como que é auditado ao longo do tempo a própria política de segurança e a conformidade do que está na letra com o que de fato ocorre na prática. Por que a pergunta? De novo, implantar uma política de segurança da informação e fazer um compliance disso é fácil, ou não é tão difícil. Agora, o dia a dia e gerenciar isso continuamente é um desafio gigantesco. Como é que vocês têm tratado isso? Como que as empresas de vocês estão organizadas com relação a esse tema? Vou inverter a ordem aqui, então. Beleza. Bem, só contextualizando também, né, intrinsecamente eu falei isso, mas para ter o patrocínio, conseguir realmente ter sucesso na implantação da política de segurança, tem que ser top-down. Tá? A diretoria tem que comprar a ideia, mesmo porque se algum gerente quiser peitar, não, libera isso que eu estou mandando. Assim, não é que tu está mandando, né? Ele está chancelado pela diretoria que tem todo o controle interno e tal. Então, não é você que está implantando a política, né? É o nome da diretoria que está por trás
daquela política. Então, quando uma pessoa quer pular esse processo, ele não está violando o seu nome, é o da própria diretoria. Tá? Então, esse link aí é extremamente importante e crucial para o sucesso do negócio. Tá? Sobre auditorias, né? Então, assim, durante esse processo, a gente descobriu também que, dependendo do tipo de auditoria que você quer, que você precisa para o negócio, fazer uma vez ao ano é um gap muito grande. Né? Por exemplo, eu vou demorar um ano para saber que um colaborador desligado está com um usuário ativo no Active Directory, né? que é onde centraliza a parte de acesso. Todo mundo é de tecnologia aqui, né? Então sabe o que é o Active Directory. Então, a gente identificou que isso é um gap muito grande. Né? Não dá para fazer. E, contrapartida, eu também não consigo colocar uma pessoa dedicada, fazer todo mês, fazer esse checklist, tirar a planilha para cá, para lá. Então, a gente identificou que não daria para fazer de uma forma manual. Seria muito custoso, tanto para a equipe quanto para o próprio negócio. Né? Então, a gente investiu também em outras formas de auditoria. Né? Tem uma auditoria mais em real time. Então, a gente tem hoje também plataformas de analytics que faz correlação de dados com RH, com Fire, enfim. Daí a gente monta aquelas perguntas da Deloitte lá que tiraram as minhas noites de sono, a gente monta nessa plataforma e se der alguma inconsistência, ele vai lá e já abre um chamado e automatiza todo o processo. Por outro lado, tem auditorias que estão mais ligadas à parte comportamental do colaborador. Né? Aí que está o grande desafio. Eu não vou conseguir tirar uma pessoa todo dia para ver se o cara está digitando, escrevendo a senha no post-it, né? Botar no post-it lá. Pô, isso é uma não conformidade. Né? Há um contrato, uma proposta de um fornecedor que foi impresso e deixou na impressora. Isso é uma não conformidade, isso é uma falha de segurança também. Né? Não é só relacionado à parte digital. A parte física também tem muitas questões envolvendo segurança. Né? Há um quadro de uma sala de reunião onde tem a estratégia comercial dos próximos 6 meses. Se o pessoal saiu da sala de reunião e deixou aquilo ali anotado no quadro, é uma falha de segurança também. Então, a gente vem conversando lá na Brandly com uma área bem estratégica, que a maioria das empresas tem, que é o 5S. O 5S não é aquela pessoal que vai lá auditar a mesa, ver se está tudo organizado, se não está, se a gaveta que diz que tem um documento, está o documento, se a gaveta que é particular, está as coisas particulares. Então, a gente está envolvendo mais essa área de negócio também, para poder auxiliar e ter braço também para auditar essas questões de segurança. Né? Ver se o cara botou uma senha na área de trabalho, essas questões de quadro e tal. Então, é uma estratégia que a gente ainda não implantou totalmente, a gente está na fase de maturação disso, né? Mas é uma ideia que a gente teve para ter mais um braço, né? Não ficar tudo abraçando, a TI tem que abraçar tudo isso. Não, segurança da informação é negócio, não é TI. A TI é um vetor para que isso, né, se concretize dentro da empresa e que a gente consiga disseminar essa cultura dentro da empresa. Né? Mas o negócio tem que abraçar. Né? E isso a gente tem que ter cooperação de todas as áreas. É isso? O ambiente é dinâmico, ele é realmente dinâmico. Uma hora você está utilizando uma aplicação de um terceiro, daqui a pouco isso já mudou, daqui a pouco o negócio teve uma mudança de definição de estratégia, então isso tudo tem que estar acompanhado, né? Com a política, com as diretrizes. Então, tem que haver uma revisão realmente das políticas, tá? Então, a parte de auditoria, como o Roberto comentou, mas a parte de revisão é importante, dependendo do negócio, isso pode ser feito a cada 6 meses, isso vai depender. Outro ponto importante também, claro que a ISO 27000 ela pede que seja feita a revisão de documentação, etc., mas, de repente, a empresa tem alguma coisa num sistema de gestão de qualidade, falando uma ISO 9001, também ajuda com essa parte de verificar a documentação. Porque você não vai colocar lá no teu calendário, daqui a 6 meses eu tenho que revisar as políticas. Né? Então, você tem que ter um jeito mais interessante de fazer isso, um sistema, tem que ter uma forma mais profissional para fazer isso. Tá? Então, é importante sim que seja verificado as políticas, feita essa análise, essa revisão. E muitas vezes até
trazer, de repente, até uma outra empresa para poder ajudar nessa análise. Então, às vezes, quando você faz parte do ambiente já, você já está ali, você já sabe como já está viciado, então, conseguindo trazer uma outra empresa, ou, de repente, até uma outra pessoa de uma área, de repente, dar uma olhada, até interagir, de repente, com o usuário, com o colaborador, para ele poder dar alguma informação. E, claro, isso tudo alinhado com o negócio, né, obviamente, né? Eu acho que é um ponto muito importante para ser feito na parte de revisão de documentação, tá? Porque depois, para um auditor fazer alguma análise, ele tem que ter um documento, né? Ele tem que partir de onde existe alguma coisa para ele poder verificar se realmente está feito isso, né? E a partir do momento que o processo mudou, né? Então, entenda que o humano já está fazendo uma coisa diferente do que está no documento. Espera aí, o documento está defasado, mudou, ou o cara está fazendo errado. Então, tem que ter esse alinhamento entre o documento e o processo realmente como está sendo feito. O exemplo do humano, mas de repente você pode automatizar alguma coisa para fazer, um script, enfim, qualquer outra coisa, uma ferramenta, né, para fazer isso, né? Legal, o Roberto e o Diego comentaram, e que bom que a gente acabou entrando aqui no como fazer também, né? Mas eu tenho uma opinião seguinte, Cássio, quando a gente fala de auditoria, eu até me arrisco a falar que é pior a gente ter uma política sem auditá-la do que a gente não ter política. Porque a gente não ter política de segurança de informação significa que um dia a gente pode ter. Mas se a gente lançar uma política de segurança de informação e não auditar, é como se a gente tivesse lei e não tivesse polícias para fazer cumprir. Então, quando aquilo cai no descrédito, aí esquece, aí a gente perde o colaborador. E quando a gente fala de segurança de informação, é ao contrário, a gente tem que ganhar o colaborador. Talvez a gente fale de colaborador depois, né, de usuários de segurança, mas quando a gente puxa o usuário para nós, a gente ganha ali um aliado. E assim como a polícia militar não consegue auditar tudo o que está acontecendo em todas as ruas, né, e quem informa a polícia somos nós, usuários da polícia, na empresa a mesma coisa. A gente tem que fazer o usuário entender que segurança de informação não é um assunto da TI, é um assunto corporativo, é um assunto da empresa. Isso vai vir top-down, sim. Se vier top-down, isso ajuda muito. Mas a gente ganhando o usuário para o nosso lado, ele passa a auditar para a gente. E isso é muito mais efetivo do que a TI auditando, né? Soldadinho de chumbo, né? Exatamente. E fora de que aí você vai poder almoçar, né? Porque não é você que está auditando, né? Você vai poder almoçar com outras pessoas também, né? Isso, exatamente. Legal. A questão do fator humano a gente vai falar no próximo tema. Antes de entrar no próximo tema, eu gostaria de abrir para 2 perguntas. A gente tem um tempinho para isso. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados, só levanta a mão, a gente direciona o microfone até vocês. Não sejam tímidos. Isso, perfeito. Tá aí. Seu nome e a pergunta, por favor. Boa noite, sou Maicon, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A pergunta é a seguinte: falaram quanto a usuários, quando já estão desligados da empresa, o seu fica ativo ainda. Não existe uma forma de colocar a ferramenta dentro do RH, na data de demissão dele, já tirar do banco de dados esse usuário, que daí não precisa estar tendo auditoria, e fazendo isso na data da demissão, desligando o funcionário, já desliga o login dele, o login e senha do sistema. Atualiza, já faz atualização com as bases todas renovadas. Posso começar com o seu cliente? Vai lá. Já falou até o nome de empresa, agora vai. Bem, só não fala de novo, desculpe, Roberto, por favor. Como é que é o seu nome? Maicon. Maicon. Só respondendo a tua pergunta, é que o Active Directory é um sistema e o software de gestão de recursos humanos ele fica num outro sistema, né? Sim, tem como, né, fazer isso, e a gente fez isso, tá? A gente teve que customizar uma integração ali entre o sistema de gestão de pessoas e o sistema de gestão de acesso à rede de dados, tá? Mas eles não ficam na mesma solução. Essa é a dificuldade, tá? De repente,
o Adriano vai poder falar melhor, mas na nossa arquitetura a gente fez assim, tá? Mas até benchmark, a gente já conversou com várias empresas, é uma dificuldade, tá? Porque tu não tem isso num único sistema. E às vezes o colaborador que, por exemplo, o Roberto Mendes no RH, lá no Active Directory é Roberto.1234. Aí como é que tu vai saber que aquele Roberto.Mendes é o mesmo Roberto1234, sabe? Às vezes falta também padronização na hora de você criar o usuário, né, para poder fazer esse lookup, né, fazer essa correlação entre o colaborador e o usuário no RH. Falando de negócio, eles são os mesmos, mas falando de TI, são coisas bem diferentes. Um está numa base de dados e outro está num sistema de gestão de acesso. Tá? Por isso que, às vezes, tem essa dificuldade. Tá? Mas, depois daquela auditoria que a gente teve, a primeira coisa que a gente foi atrás foi justamente como é que a gente faz esse link e cria um gatilho. Né? Mudou o status do colaborador para demitido, pau, já bloqueia no Active Directory. Mas o funcionário ele não é encontrado pelo número de matrícula, né? A matrícula dele que define o nome dele, o login e a senha? Perfeito. Assim, na Brandly é assim. Aí, por isso que a gente conseguiu fazer essa integração tão fácil. De uma maneira, não tão fácil, mas de uma maneira menos custosa. Né? Mas tem empresas que não usam essa política. Simplesmente botam no RH é Roberto Mendes e lá no Active Directory é Roberto, sei lá, underline, enfim. Não tem essa padronização. Tá? Isso é governança de TI. Muitas vezes, se você adotar um padrão na hora de criar o usuário, facilita esse processo. Mas, sim, lá na Brandly é assim. Tá? Mas, na grande maioria dos negócios, eles não estão atribuídos ao número da matrícula. Mas é gestão. Tá? É gestão. Antes de o Adriano falar, eu entendo um pouquinho a dificuldade a pergunta do Maicon. É que, se a gente pensa de um ambiente que vai ser concebido do zero, isso é uma premissa. Né? Agora, geralmente, isso já está implantado, já é um legado. E você passa por um processo de transformação, como foi o caso do Roberto. E aí fazer as colas desses sistemas todos é uma dificuldade gigantesca. Então, eu acho que isso complementa um pouquinho o porquê que às vezes é tão óbvio. Pô, é tão fácil. Pô, faz um negócio, uma gestão de acesso centralizada, tudo fala bonitinho, um single sign-on da vida e por aí vai. Na prática, infelizmente, a coisa é totalmente diferente, bagunçada. A pergunta do Michael, a observação do Michael é pertinente, né? Ainda bem que você, Michael, como estudante de análise de sistema, está imaginando que é fácil, porque é isso aí mesmo. Geralmente, o desenvolvedor ou o programador é que põe a dificuldade, né? Nossa, é difícil pra caramba, e o usuário quer facilitar. Então, hoje, o caminho é esse. E o Roberto pontuou muito bem assim, o que vocês têm lá na Brandly, né, Roberto? Nós temos a mesma coisa na Senior. Por mais que são bases diferentes, eu já trabalhei em empresas que eu logava com o meu login, que eu lembro até hoje, 125-2151, de tantas vezes que eu coloquei aquele negócio lá na tela, né? 3, 4 vezes por dia. Já na nossa empresa isso é facilitado, é pelo e-mail. Então, o meu login é a parte de trás do arroba ali. Então, é muito fácil você fazer o depara. Lá na nossa empresa a gente fez isso também, né? Como na Brandly, é exatamente como tem lá, né, Roberto? E isso nos dá uma governança bastante boa, porque se o usuário sai de férias, a 1h da manhã do primeiro dia dele de férias, o cadastro dele é bloqueado. Ele só consegue ficar 1h logado depois que ele sai de férias, ou depois que ele é desligado, ou no nosso caso a gente tem outras situações de usuário. Em férias, desligados, afastamento por licença maternidade, afastamento por doença por mais de 15 dias e tudo mais. Tá? Então, de acordo com o que está a situação do usuário, toda a 1h da manhã o sistema vai lá e checa. Né? E na volta de férias, mesma coisa. Então, a 1h da manhã do dia que ele volta de férias, ele reativa o cadastro lá. Isso nos dá uma governança realmente bastante boa. Só parte do Maicon ali, a aplicação tem que realmente entender isso, ela tem que conversar com o LDAP, ela tem que entender o Active Directory, tem que ter esse tipo de conexão, né? E sim, é importante que tu consigas ir lá no Active Directory, dê um botão direito, desativar e mate todas as sessões. Então,
Às vezes o legado não deixa isso acontecer, mas é importante que novas aplicações a empresa já busque por integrações com o Active Directory, o LDAP, para que isso não seja um problema, né? Então, o cara utiliza VPN, o cara utiliza qualquer tipo de acesso, e-mail, navegação, outro ERP que ele utiliza, essa solução seja integrada com um único usuário, né? Então, até para o próprio usuário é fácil para ele ter o logon, né? Então, foi desligado, desativa, tem como criar processo, sim, tem como fazer muita coisa, né? Então, e claro, isso tudo ajuda na parte de segurança, obviamente, né? Beleza, pessoal, mais uma pergunta, por favor. Opa. Boa noite, meu nome é Valderi, Univale, Itajaí. Uma dúvida, como é que as empresas elas estão lidando com a questão, hoje em dia é muito comum, né? O pessoal o tempo todo plugado na rede, WhatsApp, Facebook, principalmente questão das indústrias e empresas, né? Muitas vezes utilizando os dados da empresa ou até mesmo, na maioria das vezes, no seu 3G. Com isso onera, né? Eu li dados assim que chegam a, muitas vezes, um funcionário a ficar 30%, 40% do seu tempo em redes sociais. Como é que as empresas elas tratam isso? Utilizam algum sistema, alguma norma? Como é que está sendo trabalhada essa questão? Não só WhatsApp, Facebook, como qualquer outro tipo de rede social, né? A maioria dos usuários, digamos, os colaboradores, é minha rede, é o meu dispositivo, e muitas vezes ficam tirando fotos, né, de sistemas, enfim, ou dentro da empresa. Como é que está sendo tratado isso? Gostaria de pontuar aqui, assim, eu acho que até isso foge, não é que foge um pouco de segurança, isso é além da segurança, porque quando você fala de produtividade, vamos lá, antes de existir toda essa tecnologia, há 15 anos atrás, também existia mesmo em produtividade, só que ao invés de ver o Globo.com, a pessoa trazia uma revista, um jornal para dentro e ali ele era improdutivo da mesma forma. Eu acredito fielmente, posso estar errado, tá? Vou pedir opinião para os meus colegas. E essa questão da improdutividade não deve ser tratada a nível de TI ou de segurança da informação, mas é uma questão de líder-liderado. É uma questão do quanto a gestão da equipe está sendo feita. E é claro que tudo vai da cultura da empresa. Há empresas mais liberais, há outras que até hoje nem liberam a internet para o colaborador, né? Então, mas essa questão, quando a gente fala de improdutividade, é uma questão de gestão. E a gestão ela é do líder, né? Ela é da pessoa. Agora, quando você citou de tirar foto de sistema e postar, aí sim, isso aí é segurança da informação. Isso precisa ser tratado a um nível de segurança da informação mesmo, mais do que gestão de produtividade, né? Essa parte da produtividade, como é que tu vai medir isso sem uma ferramenta, né? Então, vai ter que ficar olhando o colaborador, vendo na câmera, né? Então, é realmente complicado. Acho que a ideia de medir o desempenho dele, então, de repente, às vezes, não é também interessante tu medir isso numa ferramenta que tu tens, onde tu faz a gestão de trabalho do teu colaborador, porque ele muito bem pode ir lá e colocar que ele iniciou uma atividade às 2 e ficou sem fazer nada e fecha às 16 horas. Então, gastou tantas horas de atividade e não fez nada no fim do dia, né? Mas, às vezes, até é interessante que você entregue para o teu colaborador um pedacinho, às vezes um horário de alegria, de meio-dia, que ele possa acessar uma rede social, que ele possa verificar alguma coisa, para evitar que ele fique no outro horário, no outro tempo, que ele fique lá utilizando o celular, enfim, né? Pelo menos com a solução que tu entregou para ele dentro de casa, tu vai conseguir medir, tu vai conseguir ver quanto tempo que ele ficou, tu vai conseguir verificar onde ele acessou. Então, de repente, eu deixo aqui a ideia assim, cara, será que a que ponto vale a pena a gente travar tudo? Né? Porque quando tu travou tudo, cara, ele vai ter o celular dele, ele vai usar, ele vai tirar... Vai ser produtivo da mesma forma, né? Produtivo da mesma forma. Então, de repente, cara, a gente escutei já, ali na Philips a gente tem um horário onde o cara pode utilizar um pouquinho para fazer algum tipo de navegação nos sites que não seriam liberados. Justamente para quê? Para evitar que o cara fique o resto do tempo todo utilizando o celular e fazendo outro tipo de atividade. Então, às vezes, tu liberando um pouquinho disso, tu acabas ganhando no fim do dia, né? Então, é um ponto para se pensar também.
Antes do Roberto falar, a pesquisa que o William Pandini falou no início, que nós realizamos em todo o Brasil, ela mostra justamente esse paradigma. O que é mais produtivo? É bloquear ou é liberar em determinados horários que ele acesse com o computador e você tenha a gestão através das ferramentas corporativas? E detalhe, isso varia muito de negócio, claro, e varia muito de geração. A geração mais nova, ela é produtiva acessando esse tipo de conteúdo. Então, é um negócio altamente complexo, mas a gente tem que mudar um pouquinho a cabeça, que bloquear, de fato, não é mais solução. Bem, E a parte do bloqueio, por exemplo, hoje o meu acesso hoje na Philips ele é liberado, eu posso acessar qualquer site que vocês estão imaginando aí, eu consigo acessar. Mas, cara, a partir do momento que eu acessar isso vai apitar lá em cima, porque tem um monitoramento, tem um CIEM, tem uma ferramenta lá, então a gente tem um acesso ali. Mas a partir do momento que eu fiz um acesso indevido, por exemplo, isso vai bater lá e eu vou ser notificado disso aí. Então, né, depende, como o Cássio falou, depende do tipo da política da empresa, né? Claro, tem outros colaboradores que têm um filtro diferente, né? Enfim, né? Não, legal, o ponto de vista de vocês, acho que eu vou somar um pouco aqui, porque são negócios bem diferentes, né? A Sênior perfil mais administrativo, né? O pessoal de programação, comercial e tal. O Philips também deve ter essa mesma pegada. E a Brandly é mais, né? A gente tem 1.100 colaboradores, mas apenas 450 mais ou menos são da área administrativa. O resto é chão de fábrica, né? Então, como a gente implanta uma política de acesso à internet? Então, assim, respondendo a tua pergunta primeiro, tá? Sobre mobile. A gente não libera o Wi-Fi para ninguém. Tá? Quem tem celular corporativo tem um plano 4G. E o plano 4G dá conta tranquilo. Ponto. Tá? Então, não abre exceção para ninguém. Nem diretores, porque, enfim, onde eles vão tem 4G e ele precisa ali para ver e-mail, WhatsApp, tá tranquilo. Tá? Então, a gente não abre exceção para quase, enfim, ninguém ali. Um tablet, outro precisa acessar. Isso facilita bastante, mas vamos lá, é uma particularidade do nosso negócio, a gente conseguiu fazer isso. Tá? Sobre a questão de acesso à internet, política única para cada setor. Né? Uma das coisas que a gente teve o maior sucesso foi fazer a política de acesso à internet baseado em categoria, não mais em URL. Né? Então, a gente acabou adquirindo uma solução nesse sentido. Então, ao invés da gente falar, restringir, ao invés da gente restringir a URL, o site e tal, a gente define, o colaborador tal, do nível tal, da equipe tal, pode acessar sites de notícia, esporte e tal, a qualquer horário, seja meio-dia, qualquer horário. Então, isso facilitou bastante e também a gente teve a participação dos gestores para fazer a criação da política de segurança e informação. A gente deu lá 3 níveis de acesso, liderança, analistas e técnicos, vamos botar assim, e aqui estão as 190 categorias. O que cada um pode acessar? Então, inclusive, a gente conseguiu fazer uma política extremamente aberta para diretores, mas conseguindo restringir coisas que eles não devem acessar, que é pornografia, sites de malware, né? Às vezes um phishing, né? O cara clica no e-mail pensando que é uma coisa, é outra, e isso bloqueia também. Então, a gente teve sucesso nesse sentido. Tá? Mas um ponto que me chamou a atenção, que tu falou, foi o seguinte, muito bem colocado, e se o cara tirar uma foto com o próprio 3G dele, 4G, tirar uma foto de um computador, de uma tela do RH, ou de alguma coisa que comprometa algum colaborador, algum cliente. Realmente, isso não está nas nossas mãos. A gente aborda em 2 sentidos. Primeiro, o uso de celular é gestão. Que nem o Adriano bem falou, é gestão. Tu não vai terceirizar isso para a TI. Isso daí quem tem que lidar com produtividade é o gerente do cara, não é a TI. Né? Mesma coisa que a mãe chega na escola, por que meu filho tirou nota baixa? Porque ele não estudou, não é porque... Né? Então, a gente está invertendo esses valores. Né? Então, a mãe tinha que cobrar do filho para estudar mais, não cobrar da professora porque tirou nota... O mesmo se aplica no negócio, entendeu? Assim, o cara não pode cobrar que o cara dele
não está produzindo porque ele está conseguindo acessar o Facebook do 3G dele. É gestão, tem que compartilhar essa dor com a área de negócio. Tá? Mas assim, o que mais me preocupa é o impacto que um colaborador pode oferecer para a companhia fazendo uma exposição errada de alguma coisa interna da empresa. Vou dar um exemplo. Eu fui numa palestra da Patrícia Pecker Pinheiro, que é, enfim, uma referência na parte de direito digital. Ela expôs alguns casos realmente críticos. Por exemplo, um boarder de uma empresa, um diretor, ele tirou uma foto na sua rede social. Veja bem, ele não era a rede social da empresa, a rede social dele. Ele tirou a foto com o ex-advogado geral da União, lá da Dilma, né, que defendeu a Dilma e tal, o Cardoso. Ele tirou porque, enfim, admirava a carreira do cara e botou na rede social dele. Assim, a repercussão foi tão negativa, mas tão negativa, que a empresa perdeu valor na bolsa, o cara foi demitido, a empresa teve perdas em faturamento. Então, assim, um impacto realmente exponencial. Tá? Então, o que me preocupa é assim, não é o cara que está usando o 3G lá, é alguma coisa que ele pegue de informação da empresa e isso, né, com o impulso da rede social, tome proporções que a gente não pode controlar. Nesse sentido, a gente fez uma política especificando justamente a forma correta de você usar a rede social. Não é porque a rede social é sua que você pode postar qualquer coisa. Entendeu? Se você tem, da sua rede social, você tem que ter a consciência que qualquer coisa que você exponha à empresa pode ter prejuízo para a empresa e você pode ser penalizado por isso. Inclusive, já tem ações trabalhistas que a empresa processa o colaborador e está tendo causa-ganho. O juiz está dando causa-ganho para a empresa. O cara trabalhava numa concessionária e só postava foto de outro carro, da concorrência. O cara foi demitido por justa causa e o juiz chancelou essa causa. Então, é louco isso, né? O cara postou na rede social dele, não, é minha, eu posso fazer qualquer coisa, mas tem consequências comerciais e trabalhistas também. Tá? Mas esse é um ponto bem relevante. Tá? Mas isso, cara, é treinamento e compartilhar isso com o negócio. Legal? Eu esqueci o nome de quem perguntou. Eu também, desculpa. Walter. Valdeir. Ok. Valdeir, Alô? Nesse viés que eu queria entrar, claro, papo de segurança, mas principalmente como as empresas, ferramentas, aí esqueci o nome, Guilherme da Brandili ali deu exemplos de um sistema, enfim, de uma política, a Philips também contribuiu bastante, com relação a ferramentas, ou seja, formas técnicas relacionadas à segurança. O exemplo da gestão é só para fazer um apanhado, ou seja, o quanto isso também é interessante para outras áreas. Ok. Valdeir, assim, nesse nível que eu queria entrar um pouquinho, né? Eu me lembrei realmente da sua pergunta enquanto o Roberto estava falando. Lá nós, por achar que isso é da gestão, nós criamos uma ferramenta que a gente coloca lá no nosso BI, que a gente dá todos os acessos dos liderados para o seu líder. Então a gente puxa a hierarquia lá do software de RH e a gente disponibiliza lá, faz uma junção de para lá no BI dos acessos à internet de cada colaborador e a gente disponibiliza aquilo para o líder tratar. Sabe, Valdeir, a gente tratava antes, a TI tratava antes lá. O pessoal sabe o trabalho que isso dava de ficar gerando log toda hora e passar para o líder, passa para o líder. Aí acontecia o quê? Quando a gente não passava para o líder, ele colocava a culpa na TI, que não tinha informação do colaborador dele de produtividade, dos acessos à internet. Né? Então, a carga disso caía para a TI, e parecia que era uma responsabilidade da TI. Portanto, o fato de mudar a responsabilidade disso significa que a gente, sim, deu ferramentas para os líderes olhar. Então, eles conseguem olhar hoje o log de ontem. O que a gente não conseguiu fazer foi dar um log online, né, disso, justamente porque a BI ele pega um D-1 ali, né? Então, e a gente conseguiu fazer de diversas formas, por dia, por colaborador, pela área toda, por site mais acessado, né? Porque lá no BI você faz tudo. Então, foi essa ferramenta que a gente deu para o gestor medir a sua equipe. Desde então, isso faz, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente fez isso,
eles não nos acionam mais para pedir essas informações. Eles mesmos fazem a gestão e a gente depois ficou sabendo de pessoas que, inclusive, foram desligadas com base naquelas informações. Né? Então, é assim que a gente trata esse assunto lá dentro, né, com essa ferramenta. Só para contextualizar ali também, assim, controlar o uso de celular na empresa é o gestor que tem que fazer, ponto. Eu não posso dizer, o cara está com um celular dentro da empresa. Também não consigo controlar o 3G dele. Eu acho que nem na cadeia a gente consegue bloquear a área de celular, imagina dentro de uma empresa. Então, impossível. E sobre gestão de acesso, a gente faz toda a correlação com o RH e tal, mas a gente só oferece no momento que o gestor pede o relatório da sua equipe, através da plataforma de Service Desk. Se for um coordenador, esse relatório só pode ser consultado com o consentimento do gerente, então tem toda essa política. Tá?